Bem-vindos a mais uma conversa da semana. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do déficit da Previdência Social. Lembrando que toda semana o CP Concursos coloca aqui na página um vídeo novo discutindo algum tema atual no sentido de oferecer uma complementação aos estudos de vocês, manter vocês atualizados e desenvolver o pensamento crítico principalmente, certo? Se vocês tiverem dicas, críticas ou sugestões, inclusive de temas para os próximos vídeos, pode escrever aí embaixo ou mandar inbox, que a gente tenta se organizar para seguir as dicas de vocês, beleza? Bom, déficit da Previdência Social, né? É um assunto que está aí sendo falado nos jornais, nas revistas todos os dias. É uma forma de tentar justificar essa arbitrariedade que é essa reforma que eles estão querendo fazer na Previdência Social. E, no final das contas, é uma bela de uma mentira. Então, eles manipulam os dados para que a gente possa acreditar que existe um déficit e que essa reforma da Previdência é necessária e para que a gente aceite isso tudo de forma dócil e passiva. Bom, então agora eu vou provar que é mentira para vocês, mostrando aqui documentos, leis e dados oficiais. E qual a intenção de se mentir? Por que mentiriam sobre isso? Também vamos discutir, tá? Isso é um assunto que interessa para qualquer pessoa, a não ser que você seja um rico, bilionário, empresário, burguês. Você vive do trabalho. Se você vive do trabalho, um dia você vai precisar de previdência social. Então isso interessa a todo mundo. Vamos entender o que acontece. Primeira coisa. Eles falam que a Previdência não tem dinheiro. Por quê? Porque a expectativa de vida das pessoas está aumentando e a população está envelhecendo e aí não tem como custear essas aposentadorias. Tudo balela, galera. Quando a gente pega lá na Constituição Federal de 1988, quando foi criado o Sistema Brasileiro de Seguridade Social, que engloba as políticas de saúde, assistência social e previdência social, esse sistema, então, com essas três políticas, foi criado prevendo, né, entre seus princípios, a questão da diversidade na base de financiamento. Ou seja, ele não vai vir, né, o dinheiro que sustenta esse sistema de seguridade social como um todo, ele não vai vir apenas de contribuição direta do trabalhador na folha de salário e do empregador. Ele tem uma base diversificada, ou seja, vem dinheiro de muitas fontes. Né? Aí no artigo 195 que vai trazer isso, o que ele vai dizer? Que tem contribuição dos empregadores? Tem contribuição sobre a folha de salário, tem contribuição também sobre a receita ou faturamento, que são os COFINS, tem contribuição sobre o lucro, que é o CSLL, tem a contribuição dos trabalhadores, tem a contribuição sobre receita de concurso de prognóstico, que são loteria, Mega Sena, essas coisas. Tem a contribuição sobre o importador de bens e serviços do exterior. Então, tudo isso aqui, todos esses impostos, vamos dizer, tudo isso que a gente paga pela Constituição Federal teria que ser destinado para a Seguridade Social. Dessa maneira, o cálculo deve ser feito levando em conta a arrecadação como um todo e não apenas as contribuições dos trabalhadores e dos empregadores. Esses dados aqui são da Associação Nacional de Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, ANFIP, então são dados oficiais. A ANFIP vai provar pra gente aí que a Seguridade Social, ainda que ela possa ter tido uma queda aí nesses últimos anos, ela ainda é superavitária, ou seja, ainda sobra dinheiro. Ela não está no negativo, muito pelo contrário. Bom, então aqui, ó, o que eles chamam de déficit da Previdência. O déficit da Previdência é o saldo previdenciário negativo, ou seja, a soma parcial de receitas provenientes das contribuições ao INSS sobre a folha de salário e demais rendimentos do trabalho e de outras receitas próprias menos expressivas, deduzidas das transferências a terceiros e dos benefícios previdenciários do regime geral. Então é uma equação. Qual que é a conta da Rede Globo? Que conta que ela faz para dizer que tem o déficit? A Veja, a Rede Globo e quem mais quer defender essa porcaria? Eles vão fazer o seguinte, eles vão pegar a receita de contribuição, então o que o INSS recebe de contribuição direta, mais alguns outros rendimentos próprios, aí eles vão somar esses valores, deduzir desses valores gastos com ressarcimentos, mais restituições de arrecadação,
E deduzir também as transferências a terceiros, porque tem uma parte desses valores que são das contribuições da indústria, do comércio, né? Que são transferidos para os SESI, Senai, Senac, SESC, da vida aí, tá? Então vão deduzir isso. Isso vai dar o quê? Que eles vão chamar de arrecadação líquida. Dessa arrecadação líquida, eles vão deduzir os benefícios pagos e vão trazer o saldo. Aí vai dar um déficit, né? Nessa conta vai dar um déficit. Mas essa conta desconsidera a receita global da Seguridade Social. Ela está pegando apenas uma fonte de receita da Seguridade Social e não todas, como a gente viu que são várias, né? Ninguém, quando foi construído o sistema de Seguridade Social brasileiro, inclusive baseado no sistema de Seguridade Social inglês e no sistema de Seguridade Social alemão, o nosso é uma mescla dos dois. Quando ele foi criado, ele já previu isso, já previu inclusive estratégias para que não acontecessem esse tipo de problemas, né? Bom, então este cálculo da mídia aí, cálculozinho fajuto, mentiroso, sem vergonha, deixa de computar recursos significativos provenientes das contribuições para o financiamento da Seguridade Social, que são os COFINS, contribuição provisória sobre movimentação ou transmissão de valores e de créditos diretos da natureza, que é a antiga CPMF, né? Agora não está tendo mais, mas durante muito tempo o destino da CPMF era para a Seguridade Social, mas na maioria das vezes ele era desviado. E a contribuição sobre o lucro líquido, que é o CSLL, tá? Então, quando a conta deixa de computar todas essas outras fontes, o resultado é um déficit, mas esse déficit não é real. Se for computada a totalidade das fontes de recurso da Previdência e deduzida a despesa total, inclusive os gastos administrativos com o pessoal, custeio e dívida do setor, bem como outros gastos não previdenciários, o resultado ainda é um superávit, galera, não tá no vermelho. Mas por que então? Para onde está indo o dinheiro, Carol? Boa pergunta. Para onde está indo o dinheiro que deveria ir para a saúde, para a previdência e para a assistência social? Este dinheiro está sendo desviado legalmente. Não é corrupção, não é de corrupção que eu estou falando. Estou dizendo de um desvio legal. Desde 1994, eles têm feito emendas constitucionais, né, provisórias aí para desvincular parte dessa renda para que o governo possa usar para o que ela quiser, tá? Começou em 94, era uma coisa que era para durar apenas 2 anos, que era o Fundo Social, depois foi ampliando, virou Fundo Fiscal. De 2000 para frente, a gente tem isso sendo prorrogado de 4 em 4 anos, e aí a gente tem 20% do dinheiro que era para ser destinado para a Seguridade Social sendo desviado principalmente para o pagamento da dívida pública. E isso foi sendo prorrogado de 4 em 4 anos, até que o nosso grande presidente golpista fez uma PEC que já prorroga isso para 8 anos e aumenta o desvio de 20% para 30%. Então, hoje, 30% do orçamento da Seguridade Social está sendo desviado para pagamento da dívida pública e outras cositas mais. Até para a Copa do Mundo foi dinheiro, que era da Seguridade Social, tá bom? Então, quando a galera fala aí que não tem dinheiro e que vai aumentar o tempo para aposentadoria, estão querendo te ferrar, assim, sendo bem direta, estão querendo te ferrar para pegar esse dinheiro que você paga e jogar para outras coisas, de interesse do capital financeiro. Vamos ver aqui, a Seguridade Social tem sido altamente superavitária. Nos últimos 5 anos tem sobrado recurso. Olha aí na tabela, 55 bilhões em 2010, 76 bilhões em 2011, 83 bilhões em 2012, 78 bilhões em 2013, 53 bilhões em 2014. Tá? Isso é saldo positivo e não negativo. Se a gente fizer a conta certa, considerando todos os recursos que deveriam estar destinados à Seguridade Social. Aqui a gente tem um gráfico sofrível, né? A demonstração transparente dos gastos orçamentários comprova que o verdadeiro rombo das contas públicas está na dívida pública e não na Previdência. Não é a Previdência que está prejudicando ou que está fazendo o Estado ficar em crise ou
falindo o Estado, tá? É a dívida pública. Olha os gastos, olha como estão divididos os gastos do governo. A linha azul aí mais abaixo, gastos com educação e cultura. Depois a gente tem a linha vermelha, que são os gastos com saúde e saneamento. A linha roxa, que é os gastos com pessoal e encargos sociais. A linha verde, que é previdência e assistência. E essa linha azul linda, bem distante das outras, que são os pagamentos de juros e amortizações da dívida. É isso que está acontecendo, gente. O problema está aí, e não na saúde, e não na Previdência. A reforma da Previdência, ela vai destruir praticamente o nosso sistema de proteção social, né, ao trabalhador. E eu vou passar aqui para vocês como é hoje e como vai ficar se essa PEC 287 for aprovada. PEC 287. O que ela propõe pra gente? A Renata já gravou um vídeo disso ano passado, mas com outras questões. Bom, o que eles querem fazer, tá? Quanto à aposentadoria por idade, como que se aposenta hoje? 60 anos mulher, 65 homem, tendo que ter uma carência mínima de 15 anos de contribuição. Então você contribui por 15 anos ao longo da vida, alcança a idade e aposenta por idade. Como pode ficar? Primeiro, eles pretendem igualar a idade, 65 anos para homens e para mulheres, desconsiderando essa conquista das mulheres, que é considerar que elas têm uma jornada dupla de trabalho. Por que a mulher aposenta mais cedo? Porque ela tem uma jornada dupla, às vezes até tripla de trabalho, na grande maioria das vezes. Então, eles querem igualar e passar para 25 anos o mínimo de contribuição. Isso para você não aposentar integralmente. Agora mesmo eu vou falar para vocês como que vai ser, quanto tempo você vai ter que trabalhar para aposentar integralmente. Então você vai ter que trabalhar no mínimo 25 anos para conseguir aposentar com um salário horroroso, tá? Nem é com o salário que você está acostumado. Aposentadoria por tempo de contribuição. Tem duas modalidades hoje. Então, eu posso aposentar pelo tempo de contribuição ou tempo de trabalho, como a gente costuma dizer por aí. 30 anos de trabalho mulher, 35 anos de trabalho homem. Incide o fator previdenciário, né, que é uma porcaria, acaba derrubando para baixo um pouco o valor dessa aposentadoria. Recentemente criaram essa regra dos 85,95, né, que depois vai aumentando até chegar em 95 e 100. Que seria uma pontuação, você somar o tempo que você trabalhou mais a sua idade. E aí, se você alcançar essa pontuação, você tem direito também a essa aposentadoria, e aí você consegue ficar livre do fator previdenciário. Era uma estratégia que eles usaram para que as pessoas se aposentem mais tarde. Segundo a PEC 287, acabou a aposentadoria por tempo de contribuição, é só por idade, ou seja, ninguém vai aposentar mais antes dos 65 anos, a não ser por invalidez. Bom, o cálculo da aposentadoria hoje, ele é a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, podendo incidir o fator previdenciário. É possível conseguir o valor integral com tempo de contribuição caso se enquadre nas regras do 85,95. Então, hoje o cálculo é feito dessa maneira. Como que eles querem propor o cálculo? Para se chegar aos 100%, é preciso trabalhar mais que o mínimo exigido. O mínimo de 25 anos é para aposentar com o mínimo. Para se chegar aos 100%, eu vou ter que trabalhar um pouco mais, ganhando 1 ponto percentual por ano de trabalho adicional. Para ganhar 100%, então, será preciso contribuir por 49 anos. Isso mesmo que vocês ouviram, 49 anos de trabalho para aposentar com a aposentadoria integral. Isso aí é a idade que você começa a trabalhar, início da contribuição, de acordo com essa idade. Se você trabalhar ininterruptamente, sem parar, você vai conseguir aposentar aí, por exemplo, se começa com 16, com 65. Se você começar com 23, igual eu, trabalhei antes, mas assim comecei a contribuir, eu vou aposentar então só aos 72 anos de idade. E eles usam o argumento de que estão considerando o aumento da expectativa de vida, gente, mas a questão da expectativa de vida ela é relativa. Ela é diferente nas regiões do país e ela é diferente conforme a condição de classe social da pessoa.
né, conforme a condição socioeconômica, a classe social. Então, não é a mesma coisa. Nos estados do norte, nordeste, a expectativa de vida ela é mais baixa, né, na população mais pauperizada ela é mais baixa. A questão do segurado especial, né, hoje, a pessoa que trabalha em regime de economia familiar, né, as pessoas que trabalham em regime de economia familiar, na zona rural, ou seja, elas trabalham, têm uma terra pequena, trabalham nela para garantir a sua subsistência, comercializam produtos, mas em pouca escala, né? Tem poucos funcionários durante um período só do ano, enfim, tem algumas regras lá. Bom, essa pessoa que enquadra como segurado especial, ela tinha uma redução de 5 anos na aposentadoria, exatamente considerando a natureza do serviço rural, que é pesada, e ela precisava comprovar 15 anos de contribuição, de serviço rural, na verdade. Ela não precisa pagar diretamente o INSS. Ela contribui através dos outros impostos, né, que ela paga ali na compra de insumos, na compra de materiais para o trabalho no campo, mas ela não precisa contribuir diretamente, tá? Ela precisa apenas comprovar essa condição dela de trabalho rural em regime de economia familiar. Bom, galera, eles estão querendo agora acabar com essa condição especial para o segurado especial e igualar com os outros trabalhadores para que eles sigam as mesmas regras. Isso acaba com, inclusive, uma coisa que ajudava a estimular a produção em regime de economia familiar, que na maioria das vezes produz produtos muito mais saudáveis do que os que a gente encontra aí produzidos por grandes indústrias, cheios de agrotóxico e tal. Bom, pensão por morte. Hoje é possível acumular pensão por morte e aposentadoria, certo? Se eu casar, meu marido vier a falecer, eu posso ter direito à pensão, tá? Isso é um direito que eu vou ter porque ele contribuiu para que eu tenha esse direito. E aí eu vou me aposentar porque eu contribuí para ter esse direito. Então, não é nada de graça, tá? Tanto a pensão, houve contribuições da pessoa que faleceu e que não vai mais usufruir de benefício, quanto da aposentadoria. E o valor dela não pode ser menor que um salário mínimo. Na PEC 287, não vai ser mais possível acumular pensão e aposentadoria. Calma, você que recebe os dois, a gente acredita que eles não vão mexer, mas daqui para frente vão proibir essa acumulação desses dois benefícios. Além disso, o cônjuge terá direito a 50% do valor apenas da pensão. Então, não vai ser mais o valor integral do salário que hoje é. Vai ser só metade, com previsão de acréscimo de 10 pontos percentuais por filho. Então, se tiver um filho, 60%, dois, 70% e por aí vai. Quando o filho deixar de ser dependente, o cônjuge não acumula o valor adicional. Apenas, então, famílias com 5 filhos receberão 100%, conforme os filhos forem atingindo a maioridade. Esse valor vai sendo retirado até ficar só nos 50% do cônjuge, tá bom, gente? Então, também vai prejudicar aí muitas famílias, né, com uma redução drástica do valor das pensões. Servidores públicos, você que tá aí, mas eu vou prestar concurso, eu vou ser estatutário, eu não vou ter que contribuir com o INSS, isso não vai me afetar. Lê do engano, meus queridos, porque a ideia é também mexer com os regimes próprios. Então, a gente sabe que existem regimes próprios de previdência para os servidores públicos. Os servidores públicos não contribuem com o INSS, eles contribuem para seus regimes específicos, né? Por exemplo, o IPSENG em Minas, né, seria um desses. Pretende-se, então, equiparar os regimes próprios com as regras do regime geral. Ou seja, tudo que for seguir nessa reforma para o regime geral, para o INSS, vai acontecer também com vocês, funcionários estatutários, que acham que estão livres desta reforma, tá? Então fiquem de olho também. O benefício assistencial do idoso e da pessoa com deficiência. Bom, ao idoso que não tenha condições de prover o próprio sustento, nem tê-lo provido por sua família, é concedido um benefício aos 65 anos. Então, as pessoas idosas de baixa renda, que muitas vezes não contribuíram durante a sua vida com o INSS, por isso elas não têm direito à aposentadoria, para que elas não fiquem desamparadas, existe o benefício assistencial do idoso, que está previsto na LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, certo? Esse benefício é importantíssimo, né? A grande maioria dessas pessoas eu atendo, né, lá no INSS,
casos de requerimento de BPC, e a grande maioria dessas pessoas trabalhou sim durante a vida toda, mas não adquiriu, mas trabalhou na informalidade, em serviços precários, né, como autônomo, não conseguiu pagar e não adquiriu acesso à proteção previdenciária. Bom, o que eles querem fazer com o BPC? Mudar a idade para 70 anos. Então, até os 70 anos, a pessoa vai ter que trabalhar, vai ter que dar um jeito. O benefício será desvinculado do salário mínimo, podendo ser inferior, né? Hoje é o maior benefício da assistência social. Ele é importantíssimo enquanto, inclusive, mecanismo de redistribuição de renda. E aí, desvinculado do salário mínimo, ele pode vir a ser inferior a esse valor. O nosso salário mínimo já é uma miséria, né? Você imagina um idoso ou uma pessoa com deficiência tendo que sobreviver com menos de um salário mínimo. Um salário mínimo já não dá, porque normalmente as despesas de um idoso e de uma pessoa com deficiência são maiores, né, do que de uma pessoa jovem sem deficiência. São as despesas com tratamentos médicos, medicamentos, né? Não em todos os casos, mas na grande maioria deles. Então isso é outro absurdo, tá? Bom, galera, isso vai trazer impactos tenebrosos, né? Dentre eles, a gente vai citar aqui por alto, porque o vídeo, né, é um vídeo que era para ser curto, já tá até muito demorado. A gente vai ter a questão da desproteção dos idosos, né? Porque vão ficar desprotegidos, porque não vão ter mais direito nem à aposentadoria, nem ao benefício. Penalização das parcelas mais pauperizadas da classe trabalhadora, porque essas vão ficar sujeitas ao regime geral de previdência social. Quem tem condição vai fazer o quê? Acabar pagando previdência privada. Então, quem vai ser mais penalizado são as parcelas mais pauperizadas da classe trabalhadora. Diminuição dos postos de trabalho. Ah, você é jovem, não estou nem pensando em aposentadoria. Isso até lá já mudou. Não, isso já vai te ferrar agora logo de cara. Por quê? As pessoas vão ter que se manter mais tempo nos postos de trabalho. Isso quer dizer o quê? Menos trabalho, menos vagas vão abrir. Isso vai aumentar o desemprego e a dificuldade de você, jovem, que tem pouca experiência, de entrar no mercado de trabalho. Inclusive vagas para concursos públicos, né? Porque as pessoas vão ser obrigadas a se manter mais tempo no serviço e aí não vão abrir tantas vagas mais para as pessoas mais jovens, o que precariza, inclusive, o trabalho público, né? Porque as pessoas já estão cansadas, elas merecem descansar. E, obviamente, o maior adoecimento dos trabalhadores, né, que vão ter que trabalhar por muito mais tempo. Se você somar isso a algumas mudanças que eles estão querendo fazer na legislação trabalhista, a gente está caminhando para um tipo de relação de trabalho que eu considero praticamente análoga à de escravo, nesse contexto. Né? Você vai ser obrigado a trabalhar quantas horas eles determinarem, quantos dias eles determinarem, até você não dá conta mais, você adoecer, ou você tá lá nos seus 70 e tantos anos. Então é isso que significa essa reforma da Previdência para todos nós. Além de desonerar o Estado para que possa desviar esses recursos para o pagamento da dívida pública, né, para os juros e amortização da dívida, existe um outro interesse por trás disso, que é alavancar o mercado de previdência privada no Brasil. Do mesmo jeito que na saúde eles deixam o SUS precarizado, para que quem tem um pouquinho mais de condição pague convênio médico, pague consultas e exames particular, porque isso é um amplo mercado, com a Previdência será a mesma coisa. Eles estão querendo desmontar a Previdência Social para ficar uma coisa ruim, né, um valor ruim, precário, de difícil acesso, e aí as pessoas vão obrigatoriamente se preocupar em pagar uma previdência privada e movimentar esse mercado financeiro. O que você acha que acontece com o seu dinheiro quando você tá pagando lá pro banco, sua previdência? Você vai pegar esse dinheiro, sabe lá quanto, né? Daqui vários anos. O que eles estão fazendo com o seu dinheiro? Aplicando, fazendo dinheiro, gerar dinheiro, lucro para os bancos, tá? Então existe um interesse muito forte do mercado financeiro e dos bancos nessa reforma da Previdência. Galera, é muito dinheiro, é muita grana, né, que pode vir, é um mercado aí amplo, tá bom? Então é isso que está acontecendo. Teriam várias coisas ainda que a gente poderia começar a discutir aqui, mas a intenção é que o vídeo é curto. Coloquem suas dúvidas, dependendo, a gente pode fazer algum outro vídeo mais pra frente sobre esse tema, abrangendo as dúvidas de vocês, tá bom? A questão é que a reforma da Previdência é uma coisa muito séria. A Previdência Social é a garantia de proteção social do trabalhador contra os riscos inerentes ao trabalho, ou seja, eu sobrevivo do meu trabalho.
Se eu ficar doente, ou quando eu der à luz, ou quando eu ficar idosa, eu preciso contar com uma proteção, porque eu não vou ter como trabalhar, eu não vou ter como prover o meu sustento pelo trabalho. Então, por isso que existe, né, a Previdência Social e os benefícios, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, salário maternidade, auxílio-reclusão e etc. Tá? Pensão por morte, é uma proteção nossa, tá? E eles estão querendo acabar com ela, e a gente vai se ferrar. Em vários municípios estão tendo palestras, manifestações, atos públicos. Então procure se informar, né? Junte-se a essas manifestações, porque isso é de interesse de todos que sobrevivem vendendo a sua força de trabalho. Tudo bem? Aguardo as dúvidas, aguardo as dicas de vocês e até a próxima.